Fala, Medcaster! Aqui é a Milena e no tema de hoje falaremos mais um pouco sobre os avanços e os desenvolvimentos das vacinas. Sabemos da importância da vacinação e no Brasil nós temos diversas campanhas para nos conscientizar. E para tratar desse assunto com a gente, ninguém melhor que a nossa querida professora, a doutora Eliara Spina. Ela que é mestre e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Alfenas. Ela tem experiência na área de microbiologia e atua nos seguintes temas: fungos oportunistas, infecções relacionadas à assistência à saúde, epidemiologia e biologia molecular. Além disso, ela é docente do curso de graduação em Medicina na Universidade de Rio Verde. Seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer participar e eu queria parabenizá-las pela iniciativa. É muito importante essa difusão de informações nesse momento. Obrigada. Bom, então a gente vai começar aqui com um bloco geral de questões sobre as vacinas em geral, não fechando só para o Covid agora, tudo bem? Então, Eliara, isso que eu vou pedir para você explicar agora é até um pouco meio inusitado devido à complexidade do tema, mas eu gostaria que você falasse um pouco, de uma forma mais geral, sobre como é realizada a pesquisa para a produção de vacinas, para que seja simples de entender a segurança delas. Até porque, atualmente, um dos argumentos dos movimentos anti-vacina é de que as vacinas contra o Covid foram produzidas rápido demais para serem consideradas confiáveis. Bom, então, primeiro, o processo de produção de uma vacina, o processo de pesquisa de uma vacina, ocorre como qualquer outro novo medicamento. Primeiro, a gente tem uma fase no laboratório, onde se fazem testes in vitro, com cultura de células, com bactérias, com simulações de computador e vários outros tipos de teste. Depois, passa-se para a fase pré-clínica, que é aquela fase na qual se testa em animais, por exemplo, camundongos, ratos, animais de laboratório. Finalmente, uma vez que a gente comprova a segurança nesses animais, passa-se para os testes em seres humanos. E esses testes, eles são divididos em fases. Então, a gente pode dividir a primeira fase, que é aquela fase bem inicial, com uma pequena quantidade de pessoas, onde a gente visa analisar principalmente a segurança. Verificar se não há toxicidade aguda, por exemplo, toxicidade hepática e vários outros sistemas. Depois, conforme essa segurança é provada, passa-se a outras fases 2 e 3, sendo que a terceira é a última fase, antes do registro, e ela visa não só comprovar a segurança, como também a eficácia. Após o registro, ainda temos uma quarta fase, onde se faz o que a gente chama de farmacovigilância, onde todo esse uso segue sendo monitorado para que a gente observe se essa vacina é segura e tudo mais. Quanto ao argumento de que a vacina foi feita rápida demais, na verdade, essa é uma tendência, não só para essa doença, mas para várias outras. Por quê? Porque a gente tem cada vez mais tecnologia. Então, a tendência é essa, as técnicas elas estão cada vez mais aprimoradas, cada vez mais acessíveis. E outra coisa, o COVID é uma preocupação mundial. Muitas pesquisas foram direcionadas para o COVID. Nós temos iniciativas de troca de informação que antes nunca tinham acontecido. Tem revistas que antes cobravam pelos seus artigos e que agora disponibilizam de maneira gratuita, de maneira a facilitar essa troca de informações. Então, essa troca de informações, essas pesquisas todas direcionadas para esse assunto, essas tecnologias disponíveis facilitaram a busca da vacina. A gente já conhece vacina, a receita para vacina já é conhecida, né? Então, o que se fez e por que se fez tão rápido? Justamente porque todos os esforços estavam dedicados a isso. E isso deveria ser enxergado de maneira positiva, né, professora? Mas, infelizmente, as pessoas enxergaram de maneira negativa essa questão da vacina ter sido feita rápido demais. Mas que bom que a gente hoje tem tecnologia suficiente para fazer uma vacina de maneira rápida. Sim, na verdade, é ótimo, porque até então a pandemia segue descontrolada em vários locais. E a vacina é a nossa esperança, o nosso meio de controle, né? Então, a nossa tecnologia realmente favoreceu esse momento, né?
Doutora, infelizmente, no Brasil nós temos esse esse movimento anti-vacina, que a Elora até comentou, mas todos nós sabemos da importância da vacinação justamente pelo que a senhora falou, que inclusive ele pode barrar grandes epidemias e pandemias. Tendo como base essas grandes contradições que o nosso mundo proporciona, eu gostaria de pedir que você explicasse como funciona o mecanismo de vacinação no nosso organismo. A vacinação é também conhecida como imunização ativa. Ela consiste basicamente em a gente manipular uma parte da nossa imunidade, que é chamada de imunidade adaptativa. Então, quando a gente encontra com algum patógeno, a gente desenvolve uma resposta imune específica e essa resposta, ela perdura, ela é chamada de memória. Então, ela fica mesmo após esse encontro com o patógeno. Em um novo contato, essa memória já existe e ela é então rapidamente ativada para lidar com ele. A vacina consiste justamente em manipular essa imunidade adaptativa de maneira que a gente crie essa memória sem a necessidade do contato, de contrair a infecção pela primeira vez. E, classicamente, existem 3 tipos de vacina. Nós temos as vacinas de organismos mortos, né? Então, organismos que são inativados, um vírus, uma bactéria, por exemplo. E nessa vacina, a gente inclui esse patógeno que não é mais capaz de provocar doença, está completamente inativado, e é por meio dos antígenos desse patógeno que a gente estimula a resposta imune. O segundo tipo são as vacinas atenuadas. Então, são vírus ou bactérias vivos, porém atenuados. Eles não são capazes de provocar doença no ser humano, embora estejam vivos. Então, também estimulando essa resposta imune adaptativa. E, finalmente, a gente tem as vacinas de subunidade, onde a gente pega uma partezinha do patógeno, uma toxina, uma proteína, um antígeno, e utiliza essa partezinha, esse antígeno, para estimular a resposta imune. Então, são exemplos dessas vacinas. Por exemplo, inativada, a própria vacina da gripe, a atenuada, a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, e a de subunidade, a vacina contra o tétano, por exemplo. Então, são alguns dos exemplos. Além disso, temos 2 tecnologias mais novas de vetor viral, onde a gente pega um vírus também atenuado, ele não é capaz de provocar doença no ser humano, ele é inofensivo, e a gente insere uma parte do nosso patógeno nesse vetor viral. Então, a gente pega, por exemplo, um adenovírus e coloca uma proteína do coronavírus. Ele age como se fosse um cavalo de Troia ao contrário, porque ele parece ser um patógeno, mas ele é inofensivo. E ele estimula, assim, a resposta imune. E, finalmente, nós temos as vacinas de RNA, as vacinas de ácidos nucleicos, como a de RNA, que simulam também uma infecção, também são uma parte do patógeno e estimulam, então, essa resposta imune adaptativa, gerando memória e nos protegendo, então, contra o contato, ou então, talvez não consigam prevenir completamente a infecção, mas pelo menos nos protegem de uma maneira que a gente desenvolva uma doença um pouco mais branda, né? Então, evite os casos graves das doenças. Muito bom, professora. Dando continuidade, nós sabemos que é comum as vacinas causarem alguns efeitos colaterais, né? E isso, infelizmente, acaba por diminuir a adesão à vacinação, uma vez que ninguém gosta de ter sintomas adversos, né? Então, explica pra gente o porquê das vacinas causarem algumas reações. A vacina, na verdade, como qualquer outro medicamento, tem efeitos adversos. Primeiro, pela maioria das vacinas serem de aplicação parenteral, então intramuscular, subcutânea, o primeiro é a dor no local da aplicação. A gente está tomando uma injeção, isso é inerente a essa via de aplicação, tá? Além disso, pessoal, a própria febre é uma resposta do sistema imune, é até esperado. Não que quem não tenha febre após a vacinação não desenvolveu imunidade, não é nada disso. Mas é esperado que a gente desenvolva uma reação imunológica, febre, dor, um desconforto, uma dor no corpo. Isso realmente é normal. É sinal de que o nosso sistema imunológico está sendo ativado. Mas, mais uma vez, ressalto, não é porque a pessoa, por exemplo, não desenvolveu febre depois que foi vacinada que ela não tem imunidade. Que algumas pessoas podem apresentar esses eventos, que inclusive não são tão raros assim, tá? Existem outros efeitos adversos que são um pouco mais raros, e geralmente quando a gente faz qualquer pesquisa, a gente sempre vai dosar o risco e o benefício, né? Então, se tiver um efeito adverso muito sério, que leve à morte, alguma coisa assim, a vacina não vai continuar, né?
esse teste vai ser parado e tudo mais. Tá? Então, existem sim alguns eventos adversos mais raros, alguns, inclusive, um pouco mais graves, mas sempre se dosa o risco e o benefício, para saber se realmente ela é segura e ela pode ser utilizada. Mas os efeitos adversos, eles são esperados. Tá? Isso realmente, como qualquer outro medicamento, eles são esperados. Professora, mudando um pouquinho do foco, né, do objetivo dos objetivos iniciais, eu me deparei recentemente com uma pergunta bem interessante e que gera dúvidas em algumas pessoas, né? A seguinte pergunta: se precisarmos comprovar que fomos vacinados, mas não tivermos a caderneta de vacinação, ou se não soubermos se já tomamos determinadas vacinas, podemos nos vacinar novamente e tomar doses a mais, mesmo não poderia causar algum mal? Bom, então, a caderneta de vacinação é um documento nosso que acompanha desde o nascimento, então, às vezes a gente perde, às vezes ele se rasga ou alguma coisa assim. E como que a gente deve proceder quando isso acontece? Primeiro, se você reside na cidade onde você sempre tomou as vacinas desde a infância, você consegue chegar até o local e pedir que eles te façam uma segunda via. Lá existem os registros. Tá? Se você não morar mais no local, de repente se mudou há pouco tempo, alguma coisa assim, nem sempre a gente consegue recuperar esses registros, porque antes eles eram físicos. Existem algumas iniciativas para que seja digitalizado. Aquele aplicativo Conect SUS, por exemplo, está envolvido nisso. E existe até um estudo em andamento, chamado de LEVAC, onde as pessoas são estimuladas a tirarem fotos das suas carteirinhas e enviarem, para que se faça uma estimativa da vacinação no Brasil. Caso não seja possível acessar esse histórico, pode-se procurar uma nova unidade de saúde, tá? Então, diferente daquela que se vacinava antes, então, por exemplo, no caso de mudança, e as vacinas, elas podem sim ser recebidas novamente. Sempre se passa por uma avaliação com um profissional de saúde, tá? Mas não há mal em repetir uma dose da vacina ou alguma coisa assim. Na verdade, o pior é ficar sem a vacina. Ah, então não há problema. E a tendência é que esses registros eles sejam digitalizados. Então, no futuro, ficará mais fácil a gente fazer esse acesso e verificar, então, se recebeu ou não, se está faltando alguma coisa. Ah, então, realmente vai ficar um pouquinho mais tranquilo. É sempre muito importante a gente lembrar, né, que a carteirinha de vacinação é um documento que a gente não pode brincar com ela. Isso é muito interessante. Eu sou de uma cidade do interior, vou contar aqui meu caso, e quando eu fui fazer a matrícula na faculdade, eu não encontrei o meu cartão de vacinação. E aí eu fui no postinho aqui, lugar pequenininho e tal, mas demonstra a organização do SUS. Professora, desde que eu nasci, todas as minhas vacinas estavam anotadas. Eu não precisei tomar nenhuma a mais, porque estava tudo anotado lá. E isso é muito interessante. Inclusive, viva o SUS, né? E agora, para fechar esse episódio, na verdade, não é nenhuma pergunta que eu vou fazer, é um pedido. Para que você faça uma síntese de todas as suas explicações durante essa nossa conversa. Eu acredito que nós, como profissionais da área da saúde, a gente deve sempre alertar a população e, de alguma forma, contribuir para que a cobertura vacinal seja alta, né, de todas as doenças. Sendo assim, então, explica para a gente, professora, o porquê do objetivo das vacinações. Bom, a vacina é um processo super importante, é uma conquista que a ciência teve, né? Então, pela vacinação, a gente conseguiu erradicar doenças que antes eram fatores de óbito, né? Levavam muitas pessoas a óbito, levavam pessoas a apresentarem alterações irreversíveis, por exemplo, a perda de movimentos com a poliomielite, tá? E esse processo, ele é estudado há muito tempo e muito seguro. Infelizmente, a vacina, ela é vítima do próprio sucesso, porque as pessoas se esqueceram. Se a gente perguntar para pessoas mais velhas, elas conheceram pessoas que tiveram poliomielite, que perderam movimentos, que não conseguiam, por exemplo, fazer a respiração de maneira adequada, né? Então, tínhamos até aqueles aparelhos lá que ajudavam as pessoas com poliomielite a respirarem. Tá? Então, esse medo se perdeu, porque a vacina controlou tudo isso. A gente não vê mais os vírus e as bactérias que antes acometiam tantas pessoas circulando. Então, o que a gente tem que fazer é sempre se vacinar, atentar ao calendário de vacinação. Tem vacina que é dolorida? Tem, mas é um pequeno risco que a gente corre com essa dor no braço, ou uma febre, ou um desconforto, pelo que ela promove, pela prevenção. E um recado que eu gostaria de deixar aqui é que a gente fala muito de Covid, mas a gente não pode esquecer das outras vacinas.
Então, nesse período, a gente está tendo a vacinação da gripe, por exemplo, tivemos uma campanha de vacinação do sarampo, contra o sarampo, há algum tempo, e as próprias crianças com seus calendários vacinais, e até mesmo os adultos que têm que reforçar o tétano de vez em quando, algumas assim, Então, que a gente não se esqueça dessas outras vacinas também. Todo mundo quer vacina de Covid agora, mas as outras também, elas não devem ser negligenciadas. A gente tem que também fazer o uso de todas, né? Seguir o nosso calendário. Com certeza, professora. Inclusive, a minha sogra, né, ela teve poliomielite, né, e infelizmente ela não conseguiu ser vacinada porque veio do interior na época, e aí ela veio para cá, para Brasília, para fazer todo o tratamento, só a título de curiosidade, né, naquela época tinha muitos casos, né, principalmente no interior, por conta da falta da vacinação ou a questão, assim, as pessoas não tinham tanto conhecimento, assim, naquele período, né, e não davam tanta, não sei se seria a palavra certa, né, não dá tanta importância, talvez não, mas talvez falta de conhecimento em relação à vacinação, e por isso a importância, né, de cada vez mais a gente falar sobre essa importância, né, ainda mais hoje em dia que as pessoas tem algumas pessoas que tendem a não querer tomar vacinas, né? Então, é de fundamental importância. Fechamos esse bloco da vacina no geral, vamos iniciar o bloco do Covid-19. E, primeiramente, né, não falei anteriormente na nossa apresentação, é um prazer tê-la aqui conosco, professora. Meu nome é Luma, para quem não me conhece, e começando o bloco do Covid, já sabemos que já existem algumas vacinas contra o Covid-19, né, inclusive estamos vacinando, né, aqui agora, e como exemplo temos a Pfizer, a Coronavac, a AstraZeneca, e que já estão sendo, com certeza, aplicadas aqui no Brasil, como eu falei. E, em virtude disso, eu gostaria que você falasse sobre o funcionamento delas. Bom, vamos lá. A vacina Coronavac, ela é baseada em vírus inativado, né? Então, que é o mais básico, mais clássico. Então, o vírus que é inativado estimula a resposta imune. Nós temos a da AstraZeneca, que é um vetor viral, então é um adenovírus, que apresenta uma proteína do coronavírus. Então, é um vírus que não é capaz de provocar a doença, apresenta uma pequena porção do coronavírus e estimula a nossa imunidade contra o coronavírus. E a Pfizer é a vacina de RNA, então, que é baseada em um material genético, um ácido nucleico, e que também estimula a imunidade por meio desse RNA. Então, estimulando a nossa resposta imunoadaptativa a produzir anticorpos e células de memória contra o vírus. São as 3 que nós temos aqui no Brasil atualmente. Eu acho que hoje um dos principais comentários que a gente escuta no Brasil sobre as vacinas contra o Covid é de que algumas pessoas entram na recusa da vacina da AstraZeneca, do laboratório da Oxford Fiocruz, devido aos relatos de efeitos adversos que ela causa. Então, eu queria que você comentasse sobre quais são os efeitos adversos e explicasse sobre como eles são superiores ou inferiores ao benefício da vacina, né? Bom, como a gente falou no bloco anterior, é esperado, né? Qualquer medicamento, qualquer vacina vai ter efeito adverso. Um dos principais, as 3 são aplicadas por via parenteral, então o principal é a dor no local da aplicação. A grande maioria dos vacinados vai acabar sentindo uma dor, um desconforto no braço na hora da aplicação. Tá? Além disso, existem relatos de febre, dor no corpo, dor de cabeça, indisposição, que também são normais e mais comuns. Agora, o que mais preocupa, e eu acredito que seja esse o motivo de algumas pessoas se recusarem a vacinar, seria justamente a trombose. Né? Então, foi mostrado que a vacina poderia estimular uma forma de trombose, uma forma atípica de trombose. Entretanto, a própria Covid-19 é uma doença relacionada à trombose. Tanto que alguns pesquisadores recentemente sugeriram que a gente classificasse esse vírus como um agente de febre viral trombótica. Então, a chance da gente adquirir trombose, caso tivermos Covid, é muito maior do que a chance de se adquirir trombose tomando a vacina.
tá? Então, as sociedades envolvidas na vacinação, as sociedades científicas, elas aconselham que a vacina, sim, seja feita, seja aplicada, porque realmente o benefício que ela fornece é muito maior que o risco. Ah, então, sim, existe esse pequeno risco de trombose, mas quando comparado com o risco de trombose que a própria COVID pode provocar, ele é muito pequeno. Ah, então, é claro que se preocupa, é um efeito adverso, mas é um efeito adverso muito raro e o benefício é muito maior. Até mesmo sobre os efeitos pós-vacina que a gente sente, assim, febre, dor de cabeça. Já ouvi ouvi de pessoas falando que entram na recusa por causa desses sintomas, mas, assim, importante ressaltar que dura pouco e depois você está imunizado, então é importante ir vacinar, sim. Sem falar que os efeitos colaterais variam de pessoa para pessoa, né? Tem gente que, por exemplo, minha sogra, voltando a falar dela, inclusive um beijo, minha sogra, que com certeza vai assistir esse podcast. Ela não teve nenhum efeito colateral, ao contrário da gente, né? Eu, Elora, Milena, Carol, tivemos um pequeno efeito colateral, mas tudo por uma boa causa. Sim, eu também apresentei alguns efeitos, tive febre, um pouquinho de dor no corpo, mas assim, um dia, gente, então com certeza o benefício é muito maior. Estamos vivas, né? E é isso, é a melhor prova. Doutora, realmente nós podemos dizer que esse momento que nós estamos vivendo, ele é bem diferenciado, né? Porque a nossa geração, a geração anterior, ela nunca vivenciou uma pandemia dessa conjuntura. A gente até compara com a gripe espanhola, mas assim, a gente só lê um livro, agora é o que todo mundo diz, a gente está vivendo um livro de história. Nós falamos sobre a importância da vacinação e do porquê se vacinar nos blocos anteriores, mas baseado no quesito Covid, como nós chegaremos nessa imunização de rebanho que é tanto falada, sendo que todas as vacinas, nem todas as vacinas elas apresentam 100% de eficácia, e por nós temos diferentes modelos de vacina circulando no Brasil. Alguns dados ainda precisam ser analisados. Então, a gente ainda não tem um número mágico para falar, não, quando a gente vacinar X% teremos essa imunidade. Alguns estudos estão sendo realizados, inclusive na cidade de Serrana, no estado de São Paulo, com a Coronavac. Eles vacinaram mais de 90% da população e obtiveram resultados muito promissores. E os dados preliminares que eles apresentaram essa semana numa coletiva de imprensa demonstraram que se a gente atingir ali os 75% de pessoas vacinadas, nós teríamos a imunidade de rebanho, tá? Entretanto, como o ritmo da vacinação também influencia nessa imunidade, ainda não temos um número certo. O que é certo é que a gente precisa vacinar o mais rápido possível, tá? Para evitar que outras mutações surjam e variantes e que o vírus continue aí a levar várias pessoas a óbito. Mas esses estudos preliminares, existe também um estudo na cidade de Botucatu com a AstraZeneca, com o mesmo intuito, e eles já demonstraram que as hospitalizações diminuíram muito, os casos graves diminuíram muito e que as vacinas elas foram efetivas. Inclusive, algumas têm se mostrado até mais efetivas agora, né, no mundo real, do que lá no laboratório. Então, que é uma notícia muito boa. Então, talvez ali com 75% da população vacinada, a gente possa atingir essa tão almejada imunidade de rebanho, para que as pessoas que não podem tomar a vacina porque são imunossuprimidas, por exemplo, tá, que elas também fiquem protegidas. Inclusive, para os imunossuprimidos, a gente tem alguns centros de referência em imunobiológicos que utilizam imunobiológicos especiais para esse tipo de população. Acho que o Brasil está avançando um pouco agora, finalmente, na questão da vacinação, né? Aqui em Formosa, mesmo que a gente está podendo vivenciar, é que a prefeitura tá realmente imunizando uma galera e que bom que isso está acontecendo. Tá todo mundo muito, muito ansioso, né, para que essa imunização de rebanho aconteça logo e que a gente possa voltar nossas vidas ao normal. Mas aí eu gostaria então, professora, que você reforçasse para a gente quais medidas de distanciamento e de higiene precisam ainda ser tomadas, mesmo com uma quantidade de pessoas já considerável recebendo a vacina. Bom, como vocês falaram, a gente está vivendo uma coisa que nunca
vivemos antes, né? Só em livros de história mesmo, e todo mundo quer voltar à vida normal, todo mundo quer voltar a viajar, quer voltar a fazer tudo que fazia. Mas, por enquanto, é importante que a gente ainda siga as medidas. Primeiro, nem todos foram vacinados, a gente ainda não atingiu a imunidade de rebanho. Então, pessoal, a gente sim tem que continuar higienizando muito bem as mãos, usando máscaras, mantendo o distanciamento, evitando locais fechados, por exemplo, todas aquelas medidas que vêm sendo amplamente divulgadas, até que a gente atinja essa tão almejada imunidade de rebanho, que a gente possa, então, retornar ali ao normal, sem máscara e tudo mais. Mas no momento é importante que a gente siga, porque a pessoa foi vacinada, mas ela ainda pode adquirir a infecção, talvez uma infecção até assintomática, ela pode até transmitir para outras pessoas sem saber. Então, no momento, a gente ainda tem que manter todas essas medidas, mesmo que estejamos totalmente vacinados, com as 2 doses e tudo mais. Enquanto a gente não tiver uma porcentagem da população significativa vacinada, a gente ainda tem que continuar mantendo todas essas medidas. Bom, professora, nossas perguntas eram essas. Gostaria de saber se você teria mais alguma recomendação ou algo a acrescentar a respeito desse assunto de hoje. Só queria reforçar a importância da vacina, não só de Covid, como de outras, como a gente já falou no bloco anterior, mas é sempre importante a gente nunca esquecer de atualizar o calendário vacinal. Um recado para os profissionais da saúde, qualquer que seja a área de formação dentro da área da saúde, sejam estudantes, sejam já formados, sejam atuantes, a quantidade de fake news que se difunde por aí, é nossa obrigação mostrar para a população que não é bem assim. Então, é nossa obrigação estimular o uso da vacinação, é importante que a gente sempre conscientize as pessoas quanto a essa necessidade. Isso é muito importante. Só para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez, foi muito bom, eu achei muito legal, muito interessante, uma iniciativa muito importante nesse momento. Vocês estão de parabéns e muito obrigada pelo convite. Ficamos muito honradas pela sua participação, sei que o seu tempo é curto, mas ficamos felizes por você ter tido, assim, esse tempinho com a gente, tá? Só um apelinho comercial, mas, assim, para que vá, né, para as pessoas que vão ouvir, decidam se vacinar, porque é por meio da decisão que nós traçamos o nosso destino. Eu sei que o nosso sorriso, como diz Paulo Gustavo, é um ato de resistência, porque estamos passando um momento de por conta dessa quarentena, por conta desse Covid, né, desse vírus que veio para mudar toda a estrutura mundial, mas para que a gente possa sorrir, de fato, de verdade, se vacinem, se previnam e não percam a felicidade de viver, que isso é o mais importante, né, mesmo na época de pandemia. Então, obrigada, doutora Eliara, né, e professora, grande mestre, e obrigada a você que se dispõe a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Espero que vocês tenham gostado, né? Principalmente pela participação dessa pessoa especial nas nossas vidas, né? E segue a gente lá nas plataformas digitais, e assim você ficará sabendo quando os próximos episódios forem lançados. E o nosso e-mail e nosso Instagram estará abertos para críticas, elogios e perguntas. Segue a gente lá. Um grande abraço, tchau, tchau.